eu quero passar agora a apresentação do meu querido amigo, guru, professor, grande mestre não, grande doutor, grande pós-doutor, professor Anderson Pedra, meu irmãozão, né? Fazer uma apresentação formal. O professor Anderson Pedra, ele é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, por isso que não posso chamá-lo apenas de mestre, né? Doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, especialista em Direito Público, ele é advogado, consultor em Direito Público também, procurador do Estado do Espírito Santo, sorte dessa, uma grande alegria certamente desse grupo de procuradores de Estado, né? Um grande órgão da advocacia do Estado. Então, o professor Anderson Pedra aí abrilhantando. Recentemente assumiu o cargo de Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, né? É o GG das licitações, nosso amigo Alessandro entrou aí, já entregou GG das licitações. Alguns chamam também o Léo Santana das licitações, né? Que é o primo dele, aquele, talvez vocês não conheçam, é um cantor baiano, né? Que é primo do Ô, Anderson. Rony, deixa E o Anderson eu dar uma palhinha para quem não conhece o cantor, talvez lembra da música. Aí você pode. não, porque eu tenho medo que ele me processe, não. Algum dano à música dele. Mas, amigo, é um grande, grande prazer, uma grande. Me perdoem até a alegria incontida. O professor Anderson é um irmão que eu encontrei nessa trajetória, né? E é uma grande alegria tê-lo aqui. O nome DR foi uma inspiração dele, numa conversa nossa de telefone, das lives. Eu comecei fazendo essas lives, ele deu essa dica da DR, né? E desde então a gente começou, ele já é sócio aqui da DR, acho que já é a terceira ou quarta vez que o Anderson vem aqui, está sempre conosco nos nossos projetos. Professora Carmen Boaventura vai estar conosco também, professora Carmen, professor Ronaldo. Olha, professora Carmen e professor Ronaldo, nossos palestrantes principais aqui, professor Ronaldo dando um espetáculo do nosso grupo de discussão, né? Então vai ser. Quem participou do Prêmio Day de 2022 tem uma noção do que é a energia desse grande evento. Deixa eu dizer uma coisa, de 2024 vai ser bem melhor, que agora a gente está com experiência, vai ter mais tempo de divulgação, de preparação. Da outra vez a gente fez em um mês, agora com mais tempo ele realmente vai ser espetacular, tá certo? Então quem é aluno Premium, corre para aproveitar esse lote inicial que é subsidiado e é exclusivo para os alunos Premium, tá bom? Professor Marcos Nóbrega vai estar também, olha aí, o professor Marcos Nóbrega vai estar também no Premium Day, já confirmou presença. Professor Bradson Camelo, né? Vão vindo a memória aqui, a idade vai permitindo lembrar, né? Pessoal, enfim, quem quiser entra lá no site, já vai ter as informações, já está aberta a oportunidade para quem quiser aproveitar o primeiro lote, tá bom? Professor Anderson, uma grande alegria, uma grande honra, desculpa tanto conversatório aqui, uma grande alegria te receber, tá bom? E eu quero já iniciar com uma pergunta que, por mais que você já tenha vindo aqui umas 200 vezes, eu acho que eu nunca te fiz, tá? Que é uma pergunta que eu tenho feito nos últimos tempos para os professores, para que além dessa apresentação mais formal, né, de títulos tal, que eles se descrevam em três tempos, né? Se descrevam em três tempos: passado, presente e futuro, né? A história do Anderson, né? O garoto lá de Marataízes, o presente do Anderson, esse grande mestre, grande professor, né? Um doutrinador, alguém que milita, consegue estar na área com uma percepção prática do direito público, mas também com uma profunda, um lastro teórico enorme, né? Então consegue ter uma visão acadêmica e ao mesmo tempo prática. E o futuro, né? O que é que o professor Anderson Pedra pensa para o futuro? Bom, Rony, primeiramente, uma alegria enorme estar aqui. Gabi está dizendo Né? que é beach tenista também, né? Não, Gabi escreveu basqueteiro. Basqueteiro. Não vi se ela escreveu beach tenista também nas horas vagas. Mas, Rony, graças a Deus, eu perdi a conta de estar aqui, né, nessa DR. Não foi eu que sugeri o nome, eu sempre brinco, né, que foi a entidade, entendedores entenderão, né? Mas eu não me canso e confesso que fico com saudades, né, de estar com você,
é um irmão que as licitações possibilitou reencontrar nessa jornada, né? Como já disse inúmeras vezes, né? Thalita, né? Minha esposa, quando encontrou o Rony, né? Há 10, não, 10, não, acho 8 anos atrás, 9 anos Oito atrás. anos. E aí Thalita, minha esposa, disse: Você que é o famoso Rony que Anderson reencontrou, né? Aí o Rony ficou meio assustado, né? Mas depois ele conheceu Thalita, viu o perfil dela. Né? Uma pessoa espontânea, pura, às vezes até demais um pouco da conta, mas Ela é ótima. é uma santa, Uma né, para me santa. aguentar. Mas assim, Rony, pô, fico muito feliz de estar aqui. A sua pergunta é muito reflexiva, né? Está aqui a Gabi Pércio, né? Eu conversava com ela hoje, né? E brincando, né? Que esse ano eu faço 50 anos, então já estou fazendo o caminho de volta, né? A gente já está passando da curva e fazendo o caminho de volta. E coincidentemente, no início desse mês, não, minto, no final do mês passado, lá na Assembleia Legislativa tem a revista e tem uma parte da revista que é a coluna do servidor, e eu fui entrevistado esse mês. E é uma coisa curiosa, né, que o jovem hoje, e aí foi um jovem jornalista me fazendo a entrevista, ele me trouxe várias reflexões, né, da vida e tal. Ele foi perguntando, você vai relembrando, às vezes você, no corre-corre você não para lembrar da trajetória, às vezes. E ele fez algumas perguntas, tipo assim, como você se programou, você se preparou para ser professor? Né? É uma coisa que eu sempre digo, às vezes, aos alunos, nossa, professor, como é que você se preparou para ser professor? E uma coisa curiosa, que aí você pergunta o Anderson de ontem, de hoje, do futuro, né? Passado, presente e futuro, né? E aí é algo, às vezes, paradoxal, né? Quando eu digo que eu não me preparo para as coisas, eu me preparo, vamos dizer, para o presente, para aquilo que eu desejo. E as coisas vão acontecendo na minha vida. Então, não planejei ser procurador do Estado. Eu fui fazer um concurso, vamos dizer, por teste e passei. Eu queria ser professor, não, nunca tinha planejado em ser professor. E aí um colega meu me pediu para substituir. Eu falei, rapaz, eu não tenho perfil. Não, vai lá sábado, dá uma aula sobre licitações e tal. Te dou, eu não lembro, foi 200 ou 300 reais que ele me pagou para dar aula 3 horas, de 8 às 11 da manhã, no sábado. Eu fui, e depois eu perguntei para ele se o pessoal tinha gostado e tal. Eu disse, rapaz, ele gerou um problema, o pessoal agora quer me tirar e quer colocar você. e, tal. E, e nisso eu comecei a lecionar. E aí não tinha grandes aspirações de poder estar aqui numa DR com o famoso Rony Charles, né, que eu tive oportunidade de conhecer em 2015, né, em 2015, e as coisas foram acontecendo na minha vida. Então, eu não fico pensando, eu olho muito o passado para valorizar a trajetória, né, que foi até o tema do Prêmio Day que você pediu que eu falasse, conversasse com os integrantes da família Prêmio, né, na última edição do Prêmio Day no ano retrasado, não é isso? É, isso ano Foi, retrasado. foi. Então eu paro para pensar assim na trajetória. O presente eu vou me preparando. Para que eu não sei. Né? Eu acho que o futuro, quando eu digo que a Deus pertence, lógico que eu não falo isso sem pensar na manhã, né? Eu tenho um plano de saúde, tenho um seguro de vida, né? Não sou um irresponsável, né? Mas eu não fico fazendo plano a longo prazo. Eu procuro aproveitar o presente, me capacitar, me preparar. Eu digo que é como se fosse a Dora Aventureira, né? Alguns não acompanharam, né? Não é da nossa época, mas quem tem filho, um desenho da Dora Aventureira, ela vai colocando tudo na mochila, né? E aí, de repente, ela precisa de uma coisa, ela abre a mochila. E, e eu faço assim na minha vida, eu vou me preparando, eu estou com tempo, eu escrevo alguma coisa, eu gostaria de escrever mais, mas não com objetivo, um projeto futuro. O futuro a Deus pertence e se a oportunidade passar, eu quero estar preparado. Então, meu presente é estar preparado. Para quê? Não sei. Massa, Deixo na massa. mão do Criador. Massa, massa. Então, ainda vou fazer uma DR com você, vou pegar, trazer uma turma lá de Marataízes, que vai contar, quando ele andar. Porque o Anderson, além de tudo, eu conheço um pouco da história, é um dos amigos que guarda também a característica de ter tido uma origem mais humilde, de mais batalha e ter lutado, ter conquistado, galgado seu espaço, conquistado seu espaço com muito esforço,
muita dedicação, muita seriedade, né? Muita resiliência, acho que é uma virtude hoje que as novas gerações precisam cultivar, né? E que caracteriza talvez os grandes da nossa geração, e você, para mim, é um deles, meu amigo. Então, parabéns. Também sou fã, meu irmão Ícaro. Ó, Também Ícaro sou aí, fã dele. ontem Amigo Ícaro, também sou fã dele. trocávamos mensagens, eu e o Ícaro, eu acho que mencionei essa história do quando comecei a lecionar, né? O Ícaro que é um baita professor, já é vocacionado para dar aula, né? Eu disse isso a ele uma É, vez. eu falei, eu disse na presença dele, né, que é dia em Salvador, e com você, né? Esse bichinho, se não amarrar direito, ele vai voar, né? Tem que ficar amarrado direito. Mas, ó, meu amigo, vou te pedir um rápido para a gente entrar nas perguntas técnicas. Pessoal, caso eu tenha cometido o erro de esquecer alguns dos professores já confirmados para o Prêmio Day, tá? Então, ministro Benjamin Ziller, professor Alessandro Prazeres, professor Bradson Camelo, professora Marla Oliveira, professor Hamilton Bonato, professora Raquel Carvalho, professor Rony Charles, professor Ronaldo Correia. Esse aqui tá por conta do lobby interno lá, Rony Charles, né? O professor Ronaldo Correia, nosso querido amigo professor Ronaldo, vai falar sobre temas polêmicos em licitações eletrônicas. Professor Marcos Alcântara, professor Cristiano Stropa, professor Anderson Pedra, professora Carmen Boaventura, professor Rony Charles de novo, aproveitando a cota lá do Grupo Centrum, professor Marcos Nóbrega, e o encerramento, tchan, 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 de novo, quem sabe, novamente, professor Anderson Pedra, para trazer emoção para todo mundo. Meu amigo, muito obrigado pelo aceite ao convite, tá? Bem, o tema que a gente vai tratar hoje é um tema que dá para tirar um monte de dúvida, né? Como disse nosso querido amigo professor Ronaldo, um monte de treta interessantíssima. Valéria, será muito bem-vinda. Não perca esse primeiro lote, Valéria. Esse preço aqui de estudante. Aproveita. Olha, então, pessoal, esse tema que eu escolhi, o Anderson, é um tema realmente dá para trazer um monte de treta, gente. Vocês podem tentar ir colocando aí nos comentários. Se der tempo, a gente vai acabar um pouquinho antes das 20 horas ou 20 horas em ponto. O professor Anderson tem compromisso, eu também tenho, logo depois. Mas esse tópico que a gente escolheu, que são justamente os problemas dessa transição entre o regime antigo e o regime novo, traz várias questões, né? A questão da adesão à ata, eu vou pedir para a gente não falar da adesão à ata, porque quinta-feira agora eu vou ter uma live uma aula, na verdade, para os alunos já pós-séries, que eu vou tratar especificamente desse assunto. Então, vamos deixar esse assunto para lá. Mas, além disso, tem vários outros pontos interessantíssimos, né? Como, por exemplo, em relação à dispensa de remanescente, contratos, sanções, enfim. Então, vamos tentar já, se vocês quiserem, vão colocando aí os pontos para a gente ir abordando. O primeiro que eu queria colocar com você, meu amigo, é mais genérico, né? Mas já entrando nesse assunto. Quais são os maiores desafios para você nesse período de transição do regime antigo, notadamente Lei 8.666, a lei do pregão, que a gente já vinha usando há tantos anos, e agora a nova lei de licitações, que muita gente ainda pensava que ia ser prorrogada, e meio que está. Muitos, por incrível que pareça, foram, entre aspas, pegos de surpresa. Bom, meu, eu acho que a grande dificuldade, né, e usando uma expressão sua, né, famosa, né, eu acho que a grande dificuldade desse momento é soltar a poita. Né? E aí, essa poita que nós ficamos presos aí durante 30 anos, né, que é a Lei 8.666, e na hora que todo mundo comemorou, né, no final de 2020, uma nova lei de licitações, fomos pegos de surpresa, né, com a aprovação pelo Congresso Nacional, e aí depois veio a ser sancionada em abril. Né? Mas aí todo mundo começou a comemorar a lei ao mesmo tempo que a gente não, né? Pelo menos eu e Rony, a gente estava no outro grupo, mas algum grupo de professores começaram a defender a ideia que precisava de regulamentação para tudo. Né? E sem regulamentação a lei não parava em pé. E aí a gente criou essa dificuldade de regulamentação. E por incrível que pareça, na minha percepção, por favor, não estou dizendo que os colegas que assim se manifestaram tinham esse motivo, esse móvel, né, dentro de si. Mas aí um outro problema é que todo mundo começou a querer, a desejar, a dizer ser imprescindível a regulamentação.
Regulamentação ela é importante, ela traz segurança jurídica, está no artigo 30 da LINDB, é necessário, é um sobreprincípio do direito? Ok. Mas a segurança jurídica necessária também não pode servir de instrumento, né, para aprisionar a vontade do legislador. E aí nós ficamos, então, durante muito tempo, acho que esse é o desafio, com medo de largar a Lei 8666. E, às vezes, esse medo de largar a 8666, a gente começa a ser contaminado por um excesso de tecnicismo. Eu costumo brincar, né, que a administração pública ou a vida como um todo está cada vez mais gourmet. Hoje tudo é muito gourmetizado. E aí, a cada fase, a cada instituto, né, da vida, do direito, das contratações públicas, alguém, é um professor, é um especialista no assunto, eventualmente quer levar aquele instituto como sendo um fim em si mesmo. Então, a pesquisa de preço passou a ser uma ciência, o ETP passou a ser uma ciência, o termo de referência, a matriz de risco e etc. E aí fica todo mundo pensando nesses institutos de forma específica, isolada, sem olhar o todo. O objetivo da nova lei é performar. O objetivo da nova lei é entregar um resultado. Então, acho que os nossos desafios agora são soltar a poita da Lei 8666, abrir a cabeça, interpretar a nova lei de acordo com o texto que está ali escrito e não ficar buscando as amarras na jurisprudência de uma legislação revogada, porque a gente não vai sair do lugar. Porque se eu ficar pegando a jurisprudência com base no texto anterior para interpretar a nova lei, eu vou ficar no mesmo lugar. Eu acho que o outro nosso grande desafio é realmente utilizar do tecnicismo, utilizar, por exemplo, do estudo técnico preliminar, que é um instituto importante, né, Rony? E às vezes, quando eu critico essa, sei lá, esse fetiche pelo ETP que alguns têm, que eu estou atrasando a administração pública, estou atrasando a contratação pública. Ah, Anderson, então você é contra o planejamento? Não, não sou contra o planejamento. Nós temos que gastar hora trabalhada, tempo, de acordo com a necessidade, com as possibilidades de um sucesso. Eu não preciso gastar grande tempo do planejamento numa contratação simples. Eu vou dedicar os institutos, uma matriz de risco, um ETP, para as contratações estratégicas, estruturais, não para qualquer contratação. Então, acho que um desafio nosso, como tudo na vida, eu acho que é diminuir um pouco o tecnicismo. Utilizar a técnica, a ciência, realmente quando for necessário em cada um desses institutos, que são importantes. Agora, não, né, você, como, né, o exemplo da proporcionalidade lá do direito alemão, né, não se pode utilizar, né, balas de canhão para se matar pardais. Então, né, a fase clássica do direito administrativo, né, um dos argumentos do princípio da proporcionalidade, né, de ele, né, que não posso utilizar balas de canhão para matar pardais. Da mesma forma, eu não posso utilizar de grandes e importantes institutos para contratações banais. Então, acho que esse é o nosso desafio. A gente está num momento de cientificidade muito alto, de tecnicismo muito alto. Isso é importante, né? O Rony leu meu currículo e hoje eu me sinto muito à vontade para falar isso, né? Porque talvez, se eu não tivesse o meu currículo, se eu dissesse isso, poderia parecer, sei lá, você está falando da boca para fora, está menosprezando a ciência. Não. A ciência ela é importante, mas vamos usar quando ela é necessária, quando ela for necessária. Perfeito, perfeito. O Bob tem um livro dele que eu sou apaixonado da estrutura da função, em que ele diz isso. O jurista ele tem que estar olhando para a prática, né? Para a realidade, né? E eu acho que na burocracia administrativa brasileira se perdeu um pouquinho a percepção da realidade, com a exigência de determinados gargalos burocráticos, formalistas, eh, mesmo em situações desnecessárias, né? Talvez, eu até estava falando sobre isso no evento semana passada, talvez com o desenvolvimento tecnológico, né, inteligência artificial, falei também na aula do curso Premium semana passada, com o uso de inteligência artificial, novas ferramentas, até fique mais simples, né? E isso reduz o custo de transação. Digamos, eu posso até usar mais em contratos até de menor expressão. Mas você fazer um ETP bem feito, tem um custo grande. Fazer isso em contratos de 50, 60, 70 mil, 100 mil, contratos ordinários que você compra sempre, é a criação de um gargalo que só atrapalha, eu acho, a eficiência das contratações públicas. Mas buscar esse equilíbrio
exige uma reflexão de cada unidade, a realidade federal é uma, a realidade de um pequeno município é outra, e acho que cada um tem que começar a analisar a sua realidade e construir a melhor forma de lidar com a 14.133. Eu acho que a gente está passando já do período que a turma reclamava, ficava só reclamando, com medo, e aos poucos vão vendo as coisas boas da lei, fazendo as adaptações, né? Até eu tive a oportunidade de participar no evento que você me convidou, meu querido amigo, você é um dos coordenadores do Congresso Brasileiro de Pegoeiros, dizendo que, olha, a gente soltou apoio, tá, até porque teve que soltar agora com a revogação mesmo, está na hora de ajustar as velas. Vamos ajustar as velas e construir a melhor lei possível. Meu amigo, fazer duas perguntas em uma, tá, para você. A primeira, você citou a questão da jurisprudência, né? É, é, você já vê decisões judiciais que começam já a moldar a interpretação desse novo regime de licitações, né? Eu achei bem interessante uma que saiu do TCU, que foi a questão da execuibilidade. Eu até falava no livro, falava nas aulas, olha, a lei fala lá os 25%, mas eu acho que a jurisprudência vai no mesmo sentido, que isso aqui é relativo. E aí o TCU está confirmando essa posição, né? Então, primeiro, se você já vê a jurisprudência começando a modelar, a regular um pouquinho a interpretação dessa nova lei, e uma pergunta que eu lembro que você foi um dos primeiros que falou sobre isso, ainda no ano 2021. Você entende possível o uso de. Você e Vitor, eu lembro, foram os primeiros que eu vi falando sobre isso. Você entende possível o uso de regulamentos que foram construídos ainda na legislação anterior, a adoção deles ainda hoje, quando há, por exemplo, uma lacuna, porque não foi regulamentada ainda determinada matéria? Bom, Rony, a jurisprudência, e aí jurisprudência administrativa, né, principalmente dos tribunais de contas, né, começam, obviamente, a se manifestar sobre a nova lei. Mas de forma tímida, principalmente do TCU, porque a União não vinha realizando licitações utilizando a Lei 14.133. Então, nos casos, né, boa parte da jurisprudência do TCU, quando utiliza os institutos ou faz remissões à nova lei de licitações, traz como sendo um argumento de reforço. E às vezes é um processo de retroalimentação, já que boa parte dos dispositivos da nova lei de licitação são, na verdade, fruto da jurisprudência do TCU que foram incorporadas, né? Uma crítica, né, que aí você sempre colocou, né, que a lei poderia dar passos mais largos, mas preferiu a consolidar, né, a ser uma, vamos dizer, uma codificação, né, a nova lei de licitações, uma codificação das legislações esparsas, RDC, Lei 10.520, colocou tudo em um único documento, colocou indevidamente, no meu sentir, mas isso é tempo para outra live, alguns decretos federais, né? Então não teria aí, eu IN. falo, IN, né? Eu falo, tem a digital, né, de que é norma especial, né? Eu falei, tá no DNA, né? Tava lá na IN agora, né, da pesquisa de preço e agora está na nova lei. Não tem nem que discutir para mim que isso é norma especial que tem a digital DNA. Agora, a nova lei de licitações, então, ela está começando a ser testada e aí os tribunais de contas estão se posicionando. Nesse posicionamento, quando utiliza, é mais no sentido de argumento de reforço. Então, está analisando contratações com base na Lei 8.666 e aí, eventualmente, como eu estava dizendo, ela se retroalimenta. Então, ela, inclusive, o entendimento do TCU está agora no artigo tal, da lei tal, e aí a gente já observa, né, um tema que eu gosto, né, tive a oportunidade de trabalhar na outra turma prêmio, né, na anterior, né, que é a nulidade dos contratos, a questão da invalidação, né, do consequencialismo decisório, que é algo que vem sendo criado pela doutrina desde a professora Veida Zancanner, lá na década de 90, né, da convalidação, vem ganhando força, ganhou força em 2018 com a Lei 13.655, que alterou a LINDB, e agora que eu digo que é a cereja do bolo, pelo menos por enquanto, que é o artigo 147. Então, nós começamos a ter, na minha perspectiva, pelo TCU, a citação da nova lei de licitações, mas como um argumento de reforço naquilo que o TCU já entendia. E nos tribunais locais, o que nós vamos encontrando, né, e aí você sempre publica muito bem
aqui no Instagram, né, divulgando, eu também tento. São decisões dos tribunais de contas em parecer em consulta, se pode pegar carona, não pode pegar carona, que você vai, né, enfrentar, Você pregoeiro tenta, funcionado. você, você parece que tem um Google, um chat GPT à disposição para achar acordo. Eu nunca vi, eu vejo primeiro no seu site do que. Parabéns. Eu chego para minha equipe e falo, pô, o Anderson sozinho acha, vocês não acham? Como é que pode isso? A inteligência artificial sendo usada. É. Ô, amigo, mas é isso. Ó, o pessoal, o André falou 75%. Tem razão, André, porque eu falei 25%, que seria, digamos, a redução para a execuibilidade, mas é 75%, né? É, E, teoricamente, mas, perdão, desculpa, te cortei, pode falar. não, mas ficou faltando a segunda pergunta, né? Mas estava aí. A segunda pergunta, Rony, né? E tivemos, eu fui, não sei se eu fui um dos primeiros, junto com o professor Vitor, né? Mas desde o início, né, eu destacava a necessidade de utilizar, né, a teoria da recepção que vem do direito constitucional, né, em homenagem ao princípio da continuidade do ordenamento jurídico, né, o direito ele não pode ser interrompido. Então, essa teoria da recepção que surge sim no direito constitucional, isso é muito forte no direito constitucional, é quando sai uma constituição do ordenamento jurídico, né, e vem uma nova ordem constitucional, as leis, então, né, têm uma mudança do seu fundamento de validade, que antes estava numa Constituição e passa para uma nova Constituição. E essa nova ordem constitucional recepciona, por intermédio de filtragem, as normas anteriores. O ordenamento jurídico ele tem que estar sempre entrelaçado, buscando fundamentos de validade. E eu acho que foi no início desse ano, nós escrevemos um artigo pequeno, né, Rony, eu e você, dizendo exatamente, né, está aí no perfil do Rony, no meu, no site do Rony, dizendo exatamente essa ideia, né, da possibilidade, em homenagem à teoria da continuidade do ordenamento jurídico, que regulamentos anteriores, regulamentos criados a partir da Lei 8666, têm uma alteração do seu fundamento de validade e passam a atrelar ao novo microsistema das contratações públicas trazido pela Lei 14.133. Então, sim, é possível utilizarmos regulamentos anteriores, né, obviamente, desde que não se choque, não entre em conflito com a Lei 14.133, nós aproveitarmos. E é importante sempre deixar isso expresso no edital, né, para que o externo tenha essa segurança, sabendo, olha, se tiver alguma dúvida, vai ser esse regulamento, mesmo editado sob a égide da Lei 8666, que vai preencher eventuais lacunas. E aí, complementando, por conta desse fetiche em regulamentação, colegas, né, eu sempre brinco, né, o senhor nos ajudou e chegamos até aqui. Né, nós, na Lei 8666, a gente não tinha regulamentação para tudo, e a gente utilizava o edital como uma forma de regulamento para o caso concreto. Né? Então, quem está aí utilizando a Lei 14.133, acha que seu regulamento está incompleto, não tem problema, e ele com certeza estará incompleto, né? Porque a perfeição sempre é um porvir. Então, coloque aquilo que você sentiu uma necessidade, coloque no seu edital. Né? Como disse o ministro Benjamin Ziller, né? Eu acho uma felicidade ímpar, né? Ele disse em dezembro de 2022, dezembro de 2022, o ministro Benjamin Ziller concedeu uma entrevista e ele disse, não precisa desse assodamento na regulamentação. Primeiro, nós temos que amadurecer os institutos para depois pensarmos na regulamentação. Então, não fique preocupado em toda hora estar complementando o seu regulamento, aperfeiçoando. Vai trabalhando o edital. Quando você tiver maduro, e como disse Rony há pouco, né, é importante frisar, colegas, não existe uma solução a priorística e universal. Isso vai depender do grau de maturidade de cada instituição. Então, a administração vai regulamentar uma tramitação processual de um jeito, a segregação de funções de um jeito, e outra administração, a depender do seu grau de maturidade, vai fazer de outra forma. E está tudo bem. Tá Tá tudo tudo bem. bem. Perfeito, é isso mesmo, amigo. Eu lembro em 2022, em 2022 eu estava num evento foi a primeira vez que eu vi o ministro Zira falando sobre isso e eu achei de uma sabedoria interessantíssima. Ele disse o seguinte: a gente está tão correndo para fazer essa regulamentação, essa ideia de
de que tem que regulamentar, que ele naquele momento ele disse, eu discordo. Quantos anos passamos? A primeira regulamentação de pesquisa de preço da 8666 foi em 2014, né? Então, quantos anos, mais de uma década depois da lei, 2 décadas, né? Depois da lei aprovada, que teve a regulamentação da pesquisa de preço, para que correr tanto? E aí ele levantou um ponto que eu não tinha percebido. A corrida, a precipitação para a regulamentação fez com que se regulamentasse sem ter experiência. Se regulamentou na tese, assim, acho que a lei vai ser assim. Aí começou a se regulamentar sem ver os problemas reais. E o que está acontecendo é que agora que está todo mundo começando a aplicar, os problemas reais estão aparecendo e os regulamentos não se preocuparam ou não vislumbraram esses problemas. Rapidinho responder, Andressa, isso de usar o ETP copia-cola, não se preocupa que isso aqui não é só município-estado. A União, nós já temos ETP para serviço desde 2017, para compras desde 2020. Para as compras, um percentual enorme é ETPzinho até hoje, né? Muito, digamos, sucintos, né? Ou, digamos, padronizados, o que às vezes acaba gerando um ETP de baixa qualidade. Tiago, você entende que o ente regulamentor pode prever caso de dispensabilidade do ETP, por exemplo? Qual o limite material do poder regulamentar? O poder regulamentar é explicar a aplicação da lei. Nessa aplicação da lei, ele pode definir como vai ser exigido o ETP respeitando a lei e, inclusive, podendo definir que determinadas situações não faz sentido exigi-lo, como, inclusive, fez corretamente a Instituição Normativa Federal para a dispensa de pequeno valor e, na minha opinião, mais corretamente ainda, por exemplo, o Estado de Pernambuco com uma modelagem diferente, que eu particularmente gosto muito, dá mais discricionariedade técnica para se escolher quando o ETP é necessário, né? Meu amigo, deixa eu fazer então uma outra pergunta. O professor Ronaldo está aqui também, grande professor Ronaldo. Ronaldo, pronto, é o que o Ronaldo está colocando, né? No governo federal, a verdade é que nós temos ETP formal. Nas compras, poxa, um percentual enorme é um ETP que está ali porque tem que estar, é obrigado a estar. E na prática, minha preocupação, amigo Anderson, é que quando você tem que fazer, porque tem que fazer, você perde o porquê fez. E aí o ETP começa a virar um formuláriozinho. Formulário que é um mini TR, e aí a gente perde a grande função dele, porque um bom ETP, e essa é a minha opinião, um ETP funcional, ele é uma grande arma de proteção para o agente público. Ele é uma testemunha extremamente estratégica para ele, para que as escolhas das soluções estejam justificadas. Isso vai evitar a responsabilização, isso vai evitar que ele seja chamado a responder processos no futuro. Agora, um ETPzinho, ele realmente não vai ajudar O muito, né? problema, Rony, que para mim o ETPzinho, né, aqui o professor Alessandro falando do planejamento pro forma, né, o ETPzinho ele é decorrente da obrigatoriedade, vamos dizer, incabida do ETP. Então, eu vou ter que justificar por que eu estou comprando caneta. Eu tenho que inventar por que é caneta esferográfica, não é caneta pena, por que não é lápis, por que é 0,5. Aí o cidadão lá. Agora, poxa, alguém tem dúvida se eu quero ou comprar um carro, ou alugar um carro, ou utilizar aplicativo para pegar um serviço, entre aspas, simples? Eu tenho que ter o ETP, como se diz, vai ser a melhor testemunha para que alguém perguntar lá na frente por que você comprou o carro ao invés de ter alugado, ao invés de ter utilizado o aplicativo. Ó, a explicação está aqui. Agora, diante de uma circunstância, por que eu vou justificar que eu vou comprar caneta, né, algo que é corriqueiro, né, e aí o Rony citou uma regulamentação que eu acho também, vamos dizer, significativa, como referência, né, o decreto de Pernambuco. E aí, se eu começo a exigir para coisas simples, aí alguém vai ter que disfarçar formalmente e fazer um ETPzinho só para preencher. Dar um checklist ali, ok, ETP. ETP, exato. Karina, eu também já ouvi de um amigo meu, auditor, que eu não digo o nome, que lá em Sergipe, também por coincidência, que recebeu um processo no final, aliás, foi pressionar lá a comissão de licitação para dizer, olha, cadê o processo, o edital que não sai? O cara, não, vai sair para a semana, está tudo pronto, só falta o ETP. Né? Então, é o tipo do ETP, né? Mas, ó, meu amigo, a gente falou sobre regulamento, vamos entrar agora em umas questões bem polêmicas
em relação a esse período de transição. Primeiro, eu queria entrar com o entendimento da AGU. O que é que você acha? Você concorda com o entendimento externado pela AGU de aplicação da dispensa de remanescente da Lei 8666, mesmo após a revogação da 8666, para os contratos firmados com base na Lei 8666 que eventualmente cheguem a alguma extinção agora em 2024, 2025 ou 2026? Rapaz, não dá para pular essa pergunta, não? Essa é Rony, a tranquila. não, essa pergunta eu acho bem sensível. E por quê? Porque eu, quando você, eu acho que foi um dos primeiros, pelo menos quem eu ouvi, né, a falar da opção de não ser o edital, né? E a época a gente conversou sobre, e eu disse, pô, Rony, eu não concordo muito, etc. Conversando. Eu falei, mas eu não nego que a sua interpretação ela tem uma veia utilitarista, né? E aí eu estou fazendo esse parênteses porque tem uma frase do ministro Eros Grau, uma frase, eu acho que está no livro dele sobre interpretação constitucional, que ele diz que o direito não pode ser estudado com fins lúdicos, né? Você já mencionou ainda há pouco. A gente tem que estudar olhando a prática, tentando resolver o caso concreto. E aí, eventualmente, né, a gente, nessa interpretação, existe uma técnica interpretativa chamada tópica retórica, né? Então, por essa corrente interpretativa, né, tópica retórica, você escolhe primeiro onde você quer chegar, né, o seu topoi, o seu lugar, e depois você cria argumentação para chegar aonde você deseja. E aí, bom, por que eu estou dando essa volta toda? Porque É muito quando comum no tocou esse determinado assunto, Tribunal Superior da Suíça. É muito comum no determinado Tribunal então, Superior da Suíça. quando a gente falou desse assunto, eu acho que a gente estava em Foz do Iguaçu, a gente estava indo no carro almoçar alguma coisa, e você falou, e aí eu já, meu modo meio tramontina, né? Eu, não, isso está errado, tal, 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 e daqui a pouco você começou a trazer o argumento, eu fiquei balançado. Depois eu li o excelente parecer da AGU, né, enfrentando essa temática, uma colega, não me vem agora, Marcela, 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 né, excelente. um parecer brilhante que dialoga com bases propedêuticas do direito, né, a questão do silêncio eloquente, da omissão legislativa, é um parecer muito bem escrito, e eu tenho momentos que eu leio esse parecer e fico convencido. Se não faz todo sentido, a questão da gravitação, que a licitação transcorreu com base na Lei 8666, então atrai, etc. Vai ser o regime anterior, porque lá foi feita a opção. Mas aí vem a questão do utilitarismo, né? E da tópica retórica. Eu odeio a solução, né? Não sou Joel, né? Mas eu odeio. Eu não odeio a Lei 8666, né? Muito pelo contrário. Eu falo, mas tem aquela solução da Lei 8666, lá do artigo 24, que diz que eu posso chamar o remanescente desde que ele faça nas mesmas condições do primeiro. E essa solução, ela não é prática, ela não é útil, né? E a nova lei de licitações, ela traz lá no artigo 90, né, camadas. Primeiro momento, você tenta fazer pelo preço do primeiro, se não conseguir, guardando a linha, vamos negociando o preço. Então, eu acho essa solução mais útil pragmaticamente. E aí eu tenho a tendência de construir uma solução, e aí no momento que eu construo essa solução, eu não vou concordar com o parecer da AGU. Então você perguntou, Anderson, você concorda com o parecer da AGU? Eu acho ele muito bem fundamentado. Tem hora que eu leio ele e falo, poxa, pô, que bacana. Eu disse para você, cara, que construção diferente faz todo sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu quero buscar a solução da Lei 14.133. E aí, qual o meu argumento para tanto? E isso vai ter um pouco também a ver ou a se relacionar, como eu disse, com excesso de cientificidade. E aí, vamos lá. O artigo, eu até imprimi, né? Fiz a cola e imprimi aqui o artigo 89 e o artigo 90 da lei. Porque agora o remanescente ele não está tratado na dispensa, está tratado nos contratos, correto?
E aí fala, artigo 89, os contratos de que trata esta lei regular-se-ão pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados supletivamente a teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Então, olha que coisa interessante que a gente já tinha um pouco na Lei 8666, que eu acho mais explícito. A nova lei está dizendo, olha, contrato, você está se aproximando do direito privado. Uhum. Ainda a gente tem cláusula exorbitante, mas eu estou me aproximando do direito privado. Então, ou seja, eu tenho que ter uma facilidade, já que o direito público ele é mais apegado à legalidade e, por consequência lógica, à burocracia. E aqui na nova legislação, eu vou ter, na verdade, um novo contrato. Eu estou rescindindo o contrato e vou fazer um novo contrato. Aí o problema, talvez, nosso é, e esse novo contrato, ele é o quê? Ele vai ser uma dispensa? Ou deve ser precedido de licitação? Será que eu não posso ter nesse novo contrato um tertigênios, ou seja, uma nova figura de contratar, que não vai ser necessariamente precedido de licitação? Ah, então é uma dispensa? Talvez uma dispensa, mas não lá no dispositivo próprio da dispensa de licitação? E aí, como eu disse, eu gosto desse dispositivo porque eu acho ele útil, porque eu acho que eu vou chegar a melhor resultados utilizando. E eu não sei, vamos dizer, eu não consigo enxergar qual é o risco ou os efeitos colaterais de utilizar esse dispositivo. Ah, mas eu tenho que fazer a fase de planejamento, e aí eu tenho que fazer, então, um estudo técnico preliminar com base nessa lei, etc. e tal. Poxa, mas esse é o efeito colateral? Mas será que esse efeito colateral não é porque a gente está exagerando na cientificidade dos institutos? Será que eu preciso de ter um ETP para contratar remanescente? Será que eu não posso excepcionar isso? Ah, mas meu regulamento... Aí eu apego ao regulamento. O regulamento tem hora que vale mais que a Constituição Federal. Porque às vezes a gente profere um parecer, uma decisão que a gente afasta em determinado momento a aplicação de um dispositivo constitucional por algum motivo, etc. Obviamente com os riscos inerentes, mas o regulamento parece que esse é inquestionável. Então, assim, Rony, o parecer, né, em miúdos, eu concordo com ele tem um fundamento bom, tem dia que eu leio ele e fico tranquilo, mas tem momentos também que eu leio e se perguntar, Anderson, hoje eu estou tendente a não ficar com ele. Mas até semana passada eu estava. Eu estava agarrado com ele. Não, E aqui nessa minha nova leitura do artigo 90 e do artigo 89, eu vejo uma nova contratação. E aí é uma nova contratação. Por que eu não posso celebrar essa nova contratação, mesmo sendo decorrente de um remanescente de um contrato anterior? O contrato anterior, ele nasceu com base na Lei 8666. Agora, ele, por essa força gravitacional que alude o parecer, ele atrai, necessariamente... essa atração é uma interpretação legítima. Eu achei a construção belíssima da doutora Marcela. Mas é possível também, eu acho, fazer uma outra construção. E aí eu confesso, e por isso que eu digo que eu tento fazer essa outra construção, às vezes não apenas com base numa teoria do direito, mas com uma visão utilitarista, uma visão utilitarista. pragmática. Não, perfeito. Eu vou ser bem sincero. Primeiro, o dilema, a dúvida nesse tema é totalmente natural, né? Eu lembro que na época eu falei muito com a Michelle, com a doutora Michelle, com a doutora Marcela, poxa, a gente tem que sair com esse parecer antes de dezembro, porque isso vai acontecer muito em 2024 e a gente precisa ter uma solução, porque as duas opções são legítimas. Eu, particularmente, também defendia a aplicação do artigo 90, também por uma questão, uma visão utilitarista. A solução da 14.133 para continuidade é muito melhor do que a solução da 866. Muito, muito melhor. Né? A gente não tem ainda sistema para botar para funcionar, mas é uma solução muito melhor do que a solução da Lei 866. Então, eu tendia, e eu lembro que conversando com Marcela antes da emissão do parecer, ela perguntou minha opinião, eu falei, Marcela, eu tenho uma tendência a querer a aplicação do regime da 14.133. Qual é o obstáculo jurídico? É porque eu vou estar fazendo uma mescla de regimes, porque eu tive um contrato 8666 e eu vou estar aplicando o regime 14.133 a este contrato. Eu acho que este é o óbice. Dá para construir, digamos, superação a esse óbice, argumento para superar esse óbice? Dá, mas esse para mim é o óbice. Na dispensa de remanescente,
qual é no uso da dispensa da 866, qual para mim é o óbice? A lei 866 vai estar revogada. Como é que eu vou usar uma contratação direta da 8666? E aí, quando ela foi refletir, foi construir os argumentos, ela fez uma construção que me convenceu. Porque ela foi, eu gosto muito, eu sei que isso é difícil hoje no neoconstitucionalismo hoje, muitas vezes é justamente a escolha do resultado para depois a argumentação, né? Nem sempre, nos nossos tribunais, por exemplo, se guarda uma sistematização da solução, para que ela seja coerente com outras construções. E a construção dela foi muito coerente com a posição nossa anterior na própria Câmara, que é justamente a opção. Porque qual é o argumento dela? É que a dispensa de remanescente ela faz um trabalho histórico para explicar o porquê disso, inclusive que no passado não era dispensa a contratação de remanescente, e agora talvez o legislador tenha achado a configuração correta do remanescente, que ele não é contratação direta, ele é a continuidade da contratação. E aí ela disse, olha, mesmo na 866 a gente vê que é a continuidade do processo. Tanto que você só pode contratar para dispensa de remanescente alguém que participou da licitação e nas mesmas condições do contrato outrora firmado. E o que ela disse? E o que ela levantou? Este processo, baseado no 866, em que houve a opção por usar o 866, está simplesmente continuando com os próximos classificados. E isso justificaria, então, a continuidade da aplicação do regime, a ultratividade do regime. Né? Como o Alessandro colocou, né? É a continuidade daquele processo original de contratação. Tanto que o empenho vai estar no primeiro, vai ter que se anular o empenho do primeiro para chamar o segundo e ele continuar. E o argumento dela, eu tenho que admitir, amigo, que por essa coerência ele acabou me convencendo. É por esse mesmo motivo que eu, por exemplo, discordo, não vou querer entrar nesse assunto agora, mas eu discordo, por exemplo, da adesão a processos iniciados em 2024. O processo iniciou em 2024, não foi cumprida a regra da opção do artigo 191. Aí o pessoal fala, não, mas foi, porque a licitação foi lá em 2023, onde foi feita a opção. Mas quem fez a opção foi o participante, foi o gerenciador, não o não participante, que a demanda está começando em 2024. Ele não fez a opção pelo regime antigo, ele não pode mais, já está em 2024. Né? E para ser coerente com esse raciocínio, é que eu também sou contra a adesão, por mais que eu também ache que admitir a adesão nesse primeiro ano seria utilitaristicamente mais interessante para a administração pública. Mas eu não seria coerente se eu defendesse isso. Né? Eu não seria juridicamente coerente se eu defendesse isso. Mas é uma posição. Eu repito, eu também tive esse mesmo dilema que você. Fui convencido pelos argumentos da Marcela. Né? E aí evitei até pensar como anteriormente, né? Porque mais do que tudo a gente precisa uniformizar. Mas lógico, a uniformização, acho que o posicionamento é o que vale e é um posicionamento, vamos dizer, legítimo e muito bem fundamentado. Agora, Rony, assim, eu não... o artigo 190 da nova lei de licitações, né, ele fala: o contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Então, o contrato anterior, ele terminou. Eu estou fazendo um novo contrato. Quando nós falamos de combinação de regime, está no artigo 191. 91. E o artigo 191, ele não fala em combinação de regime, ele está falando da licitação. Eu não posso ter combinação em licitação ou de contratação direta. Agora, será que eu estou fazendo essa nova contratação? Isso é uma combinação? Na minha perspectiva, não. Não é uma combinação de regimes, porque eu estou fazendo uma nova contratação com base na Lei 14.133. Eu aproveitei, estou aproveitando um grupo elencado por um critério do regime anterior. Eventualmente, se eu não conseguir utilizar remanescente e tiver que fazer uma contratação emergencial, eu vou fazer uma contratação emergencial com base na nova lei ou com base na lei anterior? Com base na nova lei. Mas aí não teria a gravitação? Mas então, vê só.
onde é que eu acho que está a diferença? O 190 é aquela situação de um contrato assinado antes mesmo da publicação da nova lei. O 191 é o da convivência normativa. É que na convivência, quando eu podia escolher, eu optei pelo antigo. E aí ele é que fala digamos, da proibição à mescla, né? Por exemplo, quando a gente vai para o 140, não, para o 90 da nova lei, que é o da continuidade contratual, por exemplo, a primeira etapa é a continuidade no contrato nos preços e condições do contratado. Então, vê só, a gente iria aplicar a 14.133 para chamar o segundo colocado para continuar o contrato 866 nos preços e condições do contrato 866. Condições, vide vigência, né, as regras de contrato da 866. Eu acho que na prática a gente faria uma mescla. Repito, por mais que inicialmente eu defendesse a criação de algum argumento para a gente superar isso, e dizer, não, o argumento que eu usei até para a Marcela foi o seguinte: não é mais mescla porque não existe mais o outro regime. Então, como ele não existe mais, não tem mais o que misturar. Eu estou usando o único regime aplicável, que é o novo, né? E aí o argumento que eu dava para ela é que a proibição, a mescla, foi durante a convivência normativa, não seria agora. Mas o argumento dela acabou me parecendo mais coerente que o meu, e o meu concordo, era o utilitarista. Assim como nós pensamos parecido. Eu queria adotar o artigo 90, porque eu acho que ele da nova lei, porque eu acho que ele é melhor que a dispensa de remanescente da 866. O que me consolou é o seguinte: olha, se não conseguir usar a dispensa de remanescente da 866, que me pareceu a solução mais coerente, aí o órgão público vai pegar uma dispensa emergencial na nova lei, e aí vai ter liberdade para modelar o contrato. Ele vai poder mudar, inclusive, condições, preço, vigência. Mas repito, amigo, é o tema polêmico. Eu pensei que esse, inclusive, você tinha, digamos, concordância com o da AGU. Eu estou preocupado com o próximo. E assim, só para também deixar claro e não misturar, e você vai enfrentar isso na quinta-feira, né, na live do SES, né? Com relação ao sistema de registro de preço, eu particularmente também entendo que não posso atualmente aderir a um regime, a uma ata celebrada sobre o regime da Lei 8666, só para consignar aqui o meu entendimento, mas toca o jogo aí, que segue o jogo, que essa Sapucaí é grande. Um abração, nosso amigo Rafael entrou aqui, grande Rafa. Um Nosso abração, meu irmão. Nosso comandante, Barão do Recife. Nosso Barão do Recife. Amigo, então eu vou para um outro ponto, e outro que você fala com grande maestria, né, em relação às sanções administrativas. Aqui nós tivemos uma outra posição nossa, da AGU, né, também da nossa Câmara, que faz um trabalho relevantíssimo, e eu estou muito esperançoso que diversos pareceres que foram aprovados pelos colegas sejam em breve aprovados já pela Consultoria Geral, para trazer uma uniformização, uma segurança jurídica para todos. Mas teve uma posição em específico que saiu da nossa Câmara, que eu acho que ela é especialmente, talvez, polêmica, né? Eu à época, estava de licença, eu não participei desse debate, mas acabou virando uma ON, né? Ó, a Gabi está falando famoso Barba, viu, Rafa? Vai pegar esse apelido. Meu amigo, em relação às sanções administrativas, né? A gente teve uma ON da AGU, acho que é a ON, não é 79, acho que é 78. 78, 78. 78, né? Que definiu que, em relação às sanções administrativas, se o contrato foi firmado, mais ou menos é isso que diz, se eu não estou enganado, a ON, se o contrato foi firmado, lastreado na 8666, não há qualquer aplicação do regime da 14.133, regime sancionatório, a este contrato. E aí, optando por esse entendimento, a AGU acabou, digamos, afastando totalmente a aplicação, digamos, de um princípio do direito administrativo sancionador, que é o da retroatividade benéfica, né? Qual a tua posição sobre essa, meu amigo? Você concorda com essa posição? Mais ou menos? Você tem uma posição diferente? Aí, vamos dizer, fica mais fácil. Fica mais fácil. Fica mais fácil para criticar, principalmente que Rony ele já disse que ele não participou, né? Então, fico à vontade, porque falar mal, criticar na presença é falta de educação, já diz Segundo o mestre Suassuna, Ariano. né?
Então, agora a gente fica mais à vontade. Bom, Rony, com relação à orientação normativa 78, né, da AGU, a 79 né, envolve o remanescente, e aí eu disse que depende do dia, tem hora que eu concordo com o parecer, né, até semana passada eu estava concordando, a semana que iniciou ontem, né, eu já dei uma outra refletida. Agora, com relação à orientação normativa 78, que fala da segurança jurídica e que, então, deve se aplicar aos contratos celebrados com base na Lei 8.666, estritamente à legislação, às normas, né, processuais e materiais, né, trazidas na Lei 8.666, e que não haveria um diálogo com a nova lei de licitações. Aí, nesse aspecto, né, eu discordo veementemente, né, com todo respeito, do entendimento da AGU. Por quê? Porque a Constituição Federal ela traz princípios, né, garantias, princípios, garantias, e dentre elas, como você já mencionou, o princípio da retroatividade benigna. Né? Então, aquilo que é de melhor para o particular, para o sancionado, para o infrator, deve ser aplicado aos processos em tramitação, né? Inclusive aqueles que também, eventualmente, já têm um trânsito em julgado. No parecer da AGU, e aí com devido respeito, né, é citado o julgado do Supremo envolvendo a lei de improbidade administrativa, né, e Rony tem um excelente livro, né, sobre improbidade administrativa, e atualizado já com a reforma, né, da lei de improbidade. Obrigado E aí, pelo mexer. oi? Depois Obrigado pelo mexer. a comissão de costumes. E aí, quando veio a nova lei, retirando, né, a improbidade culposa, restou uma dúvida, né, com relação aos processos envolvendo improbidade que estavam em tramitação e, inclusive, os já julgados, com condenação e com pessoas inelegíveis a partir de decisões judiciais com trânsito em julgado. E aí, então, o Supremo se debruçou sobre essa discussão para saber se a retroatividade benigna, prevista no inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: a lei não retroagirá salvo para beneficiar o réu. E aí a dúvida que fica é se esse dispositivo constitucional ele se restringe à seara do direito penal, do direito criminal, ou pode ser aplicado também ao direito administrativo sancionador. E aí, então, o Supremo Tribunal Federal, no tema 1199, trouxe 4 tópicos. No primeiro tópico, o Supremo efetivamente disse: não se aplica a nova lei de licitações porque não incide a retroatividade benigna sobre as decisões transitadas em julgado. A lei de Ponto. probidade, né? A lei De de probidade. improbidade. Transitado em julgado, a gente está falando de processos judiciais, com trânsito em julgado. E, em seguida, no item 2 e no item 3, o Supremo Tribunal Federal disse: aos processos em tramitação ou que não tenham ocorrido trânsito em julgado, se aplicam as novas disposições da reforma da lei de improbidade administrativa. Isso envolvendo improbidade administrativa. Então, o Supremo, ele não. Uma votação de 6-5, né? Decisão apertada, né? E aí, então, algumas pessoas, olha, o Supremo, então, pacificou, pacificou de 6-5, o Supremo pacificou que a retroatividade benigna não se aplica ao direito sancionador. Espera lá um pouquinho, não é bem assim, né? O que foi dito é que não se aplica com as decisões transitadas em julgado. E isso já merece uma discussão enorme que no direito penal se aplica, né? Se eu tenho uma descriminalização, isso afeta, inclusive, se alguém estiver pagando pena, cumprindo pena, preso, essa pessoa será solta, né? Será colocada em liberdade. Pois bem, então... Perdão, desculpa, amigo. Até por uma questão, né, meio que de conformação social, né? De igualdade. Se o Estado... De igualdade, exato. Se o Estado, se a sociedade entendeu que, por exemplo, um determinado ato ele não é mais ilícito, não faz sentido que aquele que foi condenado semana passada continue condenado quando quem praticar esse ato mais não será, não o será, né? Eu acho que a grande divergência do STF envolveu essa questão
e a questão da Prescrição. prescrição, da Uhum. prescrição. Em relação a próprio culposo, eu acredito que todos os ministros eles perceberam que não faria sentido a gente continuar punindo em processos não transitados em julgado pessoas que estão respondendo a processo pelo culposo quando a modalidade culposa deixou de existir, né? O Estado não vai mais processar ninguém por isso. É. E aí, então, nós temos a nova lei de licitação. E o STJ tem diversos julgados, né, inclusive julgados após essa decisão do Supremo, desse tema 1199. O STJ tem diversos julgados desde 2008 dizendo que se aplica a retroatividade benigna no direito administrativo sancionador. A doutrina, de forma maciça, também vai nesse mesmo sentido. Tem um artigo, vai ser publicado essa semana, depois também o Rony, essa generosidade típica do Rony, né, também eu acho permitirá a divulgação por meio do seu site. Né? Então, na pesquisa que eu fiz, Rony, salvo engano, só encontrei um doutrinador entendendo pela não retroatividade, um outro doutrinador entendendo que pode ocorrer a retroatividade benigna desde que haja expressa previsão na legislação, e a doutrina maciça no sentido de que se aplica a retroatividade benigna no direito administrativo sancionador. Então, as novas normas processuais e materiais da Lei 14.133 devem ser aplicadas, na minha perspectiva, aos processos em trânsito, em tramitação, com base na Lei 8.666, e também nos processos futuros que, eventualmente, né, sejam instaurados a partir de infrações contratuais de contratos celebrados com base na Lei 8.666. E a gente pode destacar processualmente prescrição quinquenal, que a doutrina já defendia, e a jurisprudência também, algumas poucas jurisprudências, o efeito suspensivo recursal, muito importante, o prazo alargado para a defesa de 15 dias, para o recurso também, reabilitação. Então, nós temos diversos direitos processuais, vamos dizer, melhores para o particular, então, que devem ser garantidos na aplicação de um processo de responsabilização pela administração pública. E, materialmente, nós temos o limite da multa em 30%. Então, se eventualmente alguém tentar aplicar agora, né, em 2024, uma multa acima de 30%, eu tenho um limitador previsto legalmente. Nós tínhamos algumas decisões do TCU falando em 10%, depois tivemos uma decisão do TCU falando que poderia chegar em 100%, né, na linha do que a AGU, né, se manifestou em um parecer também. Sim. Então, nós temos essa limitação material da multa, temos a limitação material do impedimento, agora em 3 anos, né, que antes, na 10.520, um prazo mais alargado, e temos também a pena máxima da declaração de inidoneidade de 6 anos. Então, esses são os limites materiais. Um ponto, Rony, que ficou, vamos dizer, sensível quando se começou a falar da retroatividade benigna, e aí, partindo do pressuposto que se aceita a retroatividade benigna, né? E ontem a gente discutia um pouco sobre isso, né? Você me aconselhando, como de costume, né? Quando, Esse. quando É o veio inverso. essa, vamos dizer, essa onda da retroatividade benigna, que no começo, quando a gente começou a falar sobre isso, não pode, a combinação de regimes, a lei está clara, eu falei, calma, isso é uma garantia constitucional, não sei o quê. E aí alguns colegas, com devido respeito, estão alargando para dizer o quê? Olha, as infrações médias na Lei 8.666, elas eram punidas com a suspensão. Agora não tem mais a suspensão para as infrações médias. Só tem o impedimento, que é mais grave, e tem a multa. Então, pelo princípio da retroatividade benigna, eu não posso mais aplicar a pena de suspensão, porque o ordenamento jurídico ou trouxe uma sanção menos gravosa, a multa, que permaneceu, ou então o impedimento, que é mais grave. Então, eu não posso aplicar. E aí,
né, ontem conversava com o Rony, né, além do princípio da ultratividade normativa previsto no artigo 190, temos também do direito penal, né, o princípio da continuidade normativa típica. Né? E aí é por isso que eu tentei desenvolver isso no meu artigo. Ontem eu passei, né, para o nosso professor Rony Charles, né, fazer uma análise, criticar. E aí é essa... O avant-première do artigo. Hein? Excelente artigo, o avant-première do artigo. Na hora que a gente trabalha a teoria, né, da continuidade normativo típica, né, como o próprio nome sugere, né, teoria da normatividade, da continuidade normativo típica. Ou seja, a infração média de descumprimento parcial do contrato, ela permanece recebendo, vamos dizer, uma objeção da sociedade. Então, nesse caso, a sanção anterior, além do artigo 190, pode ser aplicada mesmo o ordenamento jurídico tendo sido revogado. Né? Foi um caso que aconteceu, né, e foi muito discutido, 2005, 2006, né, quando o atentado violento ao pudor foi revogado do Código Penal e foi incorporado ao tipo de estupro, aumentando a sanção. Então, quem cometeu um atentado violento ao pudor, ele, vamos dizer, então não vou responder, porque agora não tem mais esse tipo, só tem a sanção mais grave, agora trazido no tipo de estupro, não. Pelo princípio da continuidade normativo típico, ou seja, eu vou continuar com a normativa, porque a tipicidade ela perdura. No caso, a tipicidade que perdura, que a gente está falando, por exemplo, o descumprimento parcial do contrato, ou o descumprimento total do contrato. Ah, não, só vou aplicar uma pena mais baixa, já que o ordenamento não traz a suspensão, não posso aplicar uma pena mais grave. Então, seja pela ultratividade normativa, seja pelo princípio da continuidade normativo típica, nós podemos aplicar a pena de suspensão. Mas, independente desse ponto, vamos dizer que é mais sensível, eu não tenho dúvida da retroatividade benigna das normas processuais, prescricionais e materiais da nova lei de licitação aos contratos celebrados com base na Lei 8666. Também, meu amigo. Primeiro, parabéns pelo artigo. Eu tive a honra de ler previamente esse artigo. Excelente, com grandes fundamentos. E eu concordo, a minha opinião é a mesma, né? Talvez apenas esse detalhe. Você tem um trecho do teu artigo que você fala com muita correção, né? Eu sou favorável também à retroatividade benigna ou benéfica, e você coloca, né? Mas ela não pode ser apresentada de maneira automática, né? Aplicada de maneira automática. Ela precisa uma certa ponderação, análise ao caso concreto. Eu penso assim, acredito que há algumas lacunas, regras que a 14.183 acresceram, prescrição, reabilitação, o limite para impedimento, o limite para declaração de onerosidade, que vão se aplicar sim ao regime sancionatório da 8666, mas se mantém esse regime sancionatório, por exemplo, em relação à suspensão que não foi repetida no novo modelo, né? Achei muito, muito interessante essa sua sensibilidade no artigo, de perceber que, embora seja aplicável a retroatividade benéfica, a complexidade de algumas situações exige que ela não seja, digamos, apontada de maneira automática, né? Ela vai exigir alguma ponderação, alguma análise ao caso concreto. Eu tenho uma grande admiração e concordo com essa sua posição. A gente não pode, mesmo que a Lei 14.133 dissesse em sentido contrário, ela não poderia afastar esse princípio do direito administrativo sancionador, porque ele tem lastro constitucional, né? Então, mesmo que ela quisesse, ela não poderia afastar. O que eu entendo é que o 191 e o 190 admitem a continuidade da aplicação do regime sancionatório, mas sim com a influência das regras benéficas, e aí essas regras benéficas elas vão ser aplicadas por um comando até constitucional desse princípio do nosso direito administrativo sancionador.
Meu amigo, a gente passou 15 minutos, realmente a gente vai ter que chegar à conclusão, porque eu estou correndo aqui para a Assembleia, eu prometi ir para a Assembleia do condomínio, você também tem um compromisso, eu gosto de honrar minha palavra, e o candidato é rubro-negro, então eu tenho que ir mesmo. Quero te agradecer novamente, tá, Anderson? Novamente, muito obrigado por trazer sua luz aqui, excelente a live, excelente a tua abordagem sobre temas tão complexos. Quero, pessoal, reiterar, alunos Premium, corram, abriu hoje a inscrição para o Premium Day, são vagas limitadas, e esse primeiro lote exclusivo para os alunos Premium está com desconto que acho que é mais de 50%, tá? E não vai ficar esse desconto o tempo todo, tem um número limitado de vagas, o preço está realmente bem abaixo do que seria o normal, tá? Então, quero te agradecer e passar a palavra, meu amigo, para você fazer seu agradecimento, se despedir de tantos amigos e amigas, né? Tô vendo aqui Tayane, Cris, Gisela, tanta gente boa que veio aqui te assistir. Bom, Rony, queria agradecer novamente o convite, né? Cumprimentar aí todos os colegas, amigos, amigas que passaram, né? Tayane, Rafael, Luciana, Carmen, Alessandro, Ícaro lá no início, Marcos Nóbrega, Gilmar. Bom, queridos amigos, né? Você com sua generosidade que o adjetiva e o qualifica, somente por isso eu acho que eu sou convidado e de forma recorrente, mas fico com saudade de estar aqui nessa DR. Né? E estou aqui ansioso, duplamente ansioso. Um, para estar com a turma Premium, né, desse ano, né, daqui acho, um mês e meio, alguma coisa nesse sentido. Mas agosto, agosto, Agosto. agosto. Não Tá estou ansioso? falando do Prêmio Day, não. Estou falando do Prêmio Day, não. Estou falando da Da aula turma Premium, da Premium, aula daqui a Premium, um da aula mês. Premium. Calma aí, rapaz. Não estou. E em agosto, né, estar novamente, né, o Cortella das licitações, né, que você brincou, né? Então, é o GG, é o Cortella, né? Em Salvador, né, na terra da querida Luciana, né? Então, a boa terra, a terra boa, né? Uma terra de queridos amigos aí, a Marla, Railson, Ícaro, Carmen, Luciana, Alessandro, né? Uma constelação aí de amigos. E muito obrigado, Rony. Você sabe que, né, a sua amizade, a fraterna, e como eu disse no início, né, de 10 anos, tem 10 anos que a gente faz aniversário, boda de alguma coisa, Rony, a gente está fazendo esse ano. Foi em março de 2015, né, que nos conhecemos, eu, você, Hamilton, Marquinhos, né, em um dos eventos, e esse reencontro, né, gerou essa amizade, e você ilumina diversos caminhos, e um dos caminhos é desse seu irmão aqui do Espírito Santo. Muito obrigado pela generosidade, pela amizade, né? E sempre que você convidar, estarei de pé e à ordem para estar aqui na DR ou onde Vossa Excelência determinar. Oh, Um meu beijo amigo. no coração, meu amigo, para todos, para sua família, para todos que nos acompanham aqui. E até uma próxima, presencialmente, melhor ainda, se Deus quiser. Amém, irmão. Um abração a Milton, também vários que entraram aqui. Muito obrigado pela tua presença, por trazer tua luz aqui para todos nós. Você que além de um grande irmão, é um conselheiro que eu acabei ganhando na vida. Me poupa muita e muita grana de terapia e de bons conselhos. Tá bom, pessoal. Boa noite, que eu vou correr para a eleição lá. Um abração, fiquem com Valeu, Deus. Uma gente. ótima semana para todos. Beijo, um E abraço. Tchau, tchau. vamos falar sobre a ata e a adesão lá na quinta-feira, viu? Na live do Sérgio. Não percam, não.